Deus pode transformar a sua família. Nós estamos nessa série de mensagens terminando hoje. Começamos falando do coxo, Atos 3. Semana passada falamos sobre Zaqueu, transformação de vida. E hoje vamos falar da transformação que Deus pode fazer na sua casa. Deus pode transformar a sua família. E essa história de Atos 16 vai nos basear nessa noite, a partir do versículo 20, irmãos. Atos capítulo 16. Você que está com seu esboço, acompanhe também, e na Bíblia, eu aqui na frente. Esse pessoal da mídia aqui é sensacional, já providenciaram um slide, teve uma falha técnica, mas já estão aqui na bênção. Deus abençoe os irmãos. Vamos seguir em frente. Amém? Versículo 20 do capítulo 16. Todo mundo comigo? Amém? Vê se tem alguém dormindo aí perto de você, já dá logo uma cutucada nele. Se não dorme não, você pode perder a bênção. Acorda. Ajuda aí. Tá bom, irmão? Alô? Pouca gente ligada. Alô? Benção. Vamos seguir. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, e mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Versículo 24. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo 26 diz assim: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Verso 27, vamos ler juntos? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. 29, vamos ler, irmãos? Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? 31, vamos lá? Responderam-lhe: 32, os irmãos. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Paulo está na chamada segunda viagem missionária. Direcionado pelo Espírito Santo, ele entra na região da Macedônia, e Filipos é a primeira cidade dessa região onde ele chega com seus companheiros. E ele procura logo um lugar de oração naquela cidade. É onde uma mulher chamada Lídia se converte. E dias após, enquanto andavam naquela cidade, uma moça que tinha um espírito de adivinhação, aí é você já entender, não vou entrar nisso,
mas a Bíblia já está dando uma dica de o que é que está por trás dos adivinhadores e dos místicos. Era um demônio que estava na vida daquela moça e tinha uma pessoa ou algumas pessoas que ganhavam dinheiro usando aquela menina para fazer previsão de futuro. E toda vez que aquela moça via Paulo, o diabo que estava nela perturbava e ela gritava, ela incomodava, ela fazia menção. 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que chegou o dia que Paulo perdeu a paciência e olhou para ela e disse: em nome de Jesus, sai! E o diabo que estava nela, o demônio que estava nela, saiu. Ela ficou liberta. Mas isso criou um problema, porque a turma que ganhava o dinheiro, agora ela já não podia mais adivinhar nada. Eles tramaram, incitaram uma multidão, levaram os dois às autoridades e, por causa daquele tumulto todo, tiraram a roupa dos dois em praça pública. E a Bíblia diz que deram muitos açoites nele, eles apanharam muito, e se não fosse o suficiente, colocaram eles na prisão da cidade, por causa de terem libertado uma moça. Às vezes você pensa: estou fazendo a obra de Deus, parece que a coisa não está funcionando. Pode ser, mas você tem que olhar lá na frente aquilo que vai acontecer. Apanharam muito, foram para a cela de segurança máxima da prisão e ficaram amarrados pelos pés e pelas mãos. Se o ambiente de uma prisão nos dias de hoje não é dos melhores, imagine na idade antiga, uma masmorra insalubre, escura, sem higiene. E aqui a história começa a nos impressionar, porque depois de apanharem muito, depois de sofrerem injustiça, depois de estarem presos, amarrados pelos pés e pelas mãos, sobre a escuridão daquela madrugada, por volta da meia-noite, não se ouvia choro, não se ouvia gemido, não se ouvia murmuração, não se ouvia reclamação, mas se ouvia naquela cadeia um culto de ações de graças, onde a palavra estava sendo cantada e as orações estavam chegando até o céu. O carcereiro, irmãos, que é o homem responsável pelos presos, talvez tivesse ouvido alguma coisa, mas enquanto aqueles homens oravam e cantavam, o céu começou a se mover, e aquela cadeia foi abalada por um tremor que não derrubou porta, não derrubou parede, mas abriu todas as cadeias e prisões que estavam prendendo os presos naquela noite. O carcereiro pensou: todos os presos devem ter fugido. A única saída para ele seria tirar a própria vida. Foi então que, lá do fundo da cela, ele ouviu uma voz dizendo: não te faças nenhum mal, todos os presos estão aqui. Talvez seja no momento em que você perde todas as esperanças, talvez seja no momento em que você pensa que tudo acabou, talvez seja no momento em que você pensa que não há saída para a sua vida, é que a luz da esperança se acende no seu coração e você ouve a voz de Deus dizendo: não te faças nenhum mal, nós estamos todos aqui. E a partir daquele momento, o homem que pensou em suicídio, que só viu fracasso na sua frente, que estava enfrentando uma situação tão difícil, que pensou em tirar a sua própria vida pelas suas próprias mãos, encontra a salvação e a transformação da sua vida. Ele, no versículo 30,
tira esses dois homens para fora, Paulo e Silas, e diz assim: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Que poder é esse? Que graça é essa? Que transformação é essa? E eles ouvem uma resposta que está no versículo 31, que eu queria que você prestasse atenção, porque você vai ver no plano de Deus naquela noite. Ele perguntou o que ele devia fazer para ser salvo. Paulo diz: você precisa crer no Senhor Jesus e será salvo tu. Parou por aí? E a tua? Por que Paulo já faz uma menção imediata à família dele? Porque Paulo entendeu que Deus tinha um plano não somente para a vida daquele homem, mas para a vida da família dele. Por isso nosso tema hoje é: Deus vai transformar a sua família. Eles são tirados da cela, e aqueles homens que estavam dentro de uma cela agora estão dentro da casa do carcereiro pregando a palavra. E não só aquele homem se converte, mas toda a sua família foi transformada naquela noite. E o carcereiro cuidou dos seus ferimentos, alimentou os prisioneiros, e a partir daquele instante houve transformação. E é isso, meus irmãos, que Deus está fazendo aqui nessa noite, transformando vidas e transformando famílias. É isso que Deus vai fazer com muitas pessoas aqui nessa noite. Quem abrir o coração para receber a salvação será transformado, e quem abrir o coração será transformado e terá a sua família transformada também. Você crê nisso? Aprendemos com a história desse homem algumas lições preciosas sobre transformação de vidas. A primeira delas é: Deus traz libertação para os cativos. Deus traz libertação para quem está preso. Deus traz libertação. Quem são os prisioneiros da história, irmãos? Paulo e Silas. Certo? Se você faz uma leitura descuidada, você pensa assim: quem é prisioneiro aqui é Paulo e Silas, e foram de fato libertos. Paulo e Silas podem até ser prisioneiros, mas de cadeias que homens lhes impuseram. E também pela intervenção de Deus foram livres naquela noite de modo milagroso. Mas o maior prisioneiro que foi liberto naquela noite não foi Paulo e Silas, foi o próprio carcereiro. O maior prisioneiro, o homem que estava mais aprisionado naquela noite, nessa história, ele estava preso não por cadeias de homens, mas ele estava preso por cadeias emocionais e espirituais, a ponto de, no primeiro baque que ele sofreu, ele pensou logo em tirar a sua própria vida. Isso já mostra para mim e para você que era um homem oprimido, um homem aprisionado. A vida daquele homem girava em torno do cárcere. Ele não tinha expectativa de vida a não ser aquela cadeia. E quando ele pensou que a cadeia estava destruída, ele quis se matar. Não é interessante quando você prende a sua vida a alguém? Quando você prende a sua vida a um relacionamento, quando você prende a sua vida a uma circunstância, a um emprego, ao dinheiro, a qualquer outra coisa, e você sofre um abalo naquela coisa, você pensa o seguinte: não tem mais esperança para mim. O prédio do cárcere é só um detalhe. A verdadeira e a maior prisão é a que está dentro do coração das pessoas. Tem pessoas aqui que acham que estão livres, mas na verdade estão presas. Tem crentes aqui que Deus até já libertou,
mas se colocaram em prisão novamente. Mas hoje nós temos uma boa notícia para dar. Deus traz libertação para quem está preso. Quem está preso, quem está oprimido, pode ser liberto pelo poder do nome de Jesus. Talvez você, pelas suas próprias mãos, já não possa mais mudar a situação que você está vivendo. Talvez você tenta até parar com algumas coisas que você faz, ou com alguns hábitos que você tem, ou com algumas situações que você vive, mas você não consegue se libertar. Tem muita gente que acha que quem está preso é quem está dentro da igreja. Quem vive uma vida de jugo é quem está seguindo a Jesus. Que acha que a nossa vida é triste, sem graça, porque a gente não pode beber, a gente não pode fumar, a gente não pode se divertir, a gente não pode ir para balada. E diz assim: ser crente é a coisa mais chata que tem no mundo. Eu vi um homem que disse que tinha um colega de trabalho que fumava 3 maços de cigarro por dia. E ele achava que o colega que era crente, que não fumava, que era o prisioneiro. Que a vida cristã era a vida mais sem graça. Ele dizia assim: olha, você não sabe o bem que esse cigarro me faz, me desestressa, você não pode fumar. E ele olhou para o homem e disse assim: quem disse que eu não posso fumar? Se você me der um cigarro desse, eu tenho liberdade para fumar. Agora, o dia que você decidir não fumar, aí que eu quero ver se você tem liberdade para parar de fumar, ou se você está preso. Quem está preso de verdade nessa história? Sou eu ou é você? Você está entendendo, irmão? Tem gente que acha que ser cristão é se colocar debaixo de situações de jugo. Mas o verdadeiro jugo é para quem está preso a certas situações, a certos vícios, a certas circunstâncias, e não pode, por si mesmo, vencer aquilo. Essa é a verdadeira prisão. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo põe em liberdade aquele que está cativo. Tem pessoas aqui que estão presas no passado, que estão presos na amargura. Tem gente aqui que está presa até em outras pessoas. Você não consegue se libertar de alguma coisa que te aprisionou essa pessoa. Tem crente aqui que está preso à religiosidade. Acha que Deus é alguém que cobra, alguém cheio de juízo e de justiça apenas. Tem gente aqui que está preso ao medo, que está preso da tristeza. Tem muitos aqui que podem estar presos ao luto. O luto, o plano de Deus para o luto é sempre que ele seja passageiro. Ninguém pode viver em luto. Às vezes as pessoas põem lá nas redes sociais: luto eterno. Isso não é uma boa palavra. Tristeza eterna. Você pode ter até saudade eterna. Agora, tristeza eterna não é bíblica, não é de Deus. O luto é uma fase. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que viver o nosso luto. Mas chega uma hora que esse luto precisa passar e a sua vida precisa ir para frente. Ah, mas será que as pessoas não vão achar que eu não tenho amor por aquele que se foi? Não é nada disso. Você continua amando, você continua tendo saudade. O que você não está mais preso é a tristeza. Tem gente aqui que pode estar presa a prisões espirituais, a vícios, a tantas outras coisas. Deus nos chamou para a liberdade, meus irmãos. Deus não quer que ninguém viva preso a nada. Nós somos livres em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que veio para libertar os cativos. Onde há adoração e onde há oração, é o ambiente que Deus vai trazer libertação. Tem oração aqui nessa noite? Amém? Tem adoração aqui nessa noite? Então eu creio que Deus vai trazer libertação para vidas aqui nessa noite.
Basta você fazer como o carcereiro, se prostra aos pés do Senhor e diz assim: o que é que eu preciso fazer para me libertar? Eu quero ser livre nessa noite. Eu quero receber Jesus Cristo em minha vida e na minha casa nessa noite. Segunda lição que eu aprendo nesse texto, irmãos, é que Deus muda a realidade das famílias. A profissão daquele homem era cuidar do cárcere. Por isso era lá que ele vivia. Naquela época era comum o carcereiro morar numa casa anexa à cadeia. Isso facilitava o trabalho. Ele já estava perto. Naquela época não tinha plantão, não tinha jornada de 40 horas. O cara era responsável por aquela cadeia, botava ele para morar numa casa do lado da cadeia e ele cuidava daquilo quase que 24 horas por dia. E os filhos dele cresciam naquele ambiente. E a mulher dele vivia naquele lugar. O cárcere era a sua casa. E a casa era um cárcere. Aquele homem ia da cadeia para casa, da casa para a cadeia. Da cadeia para casa, da casa para a cadeia. E daqui a pouco casa e cadeia e casa era uma coisa só. A família dele começou a ser oprimida. A família dele começou a ficar presa. A proximidade espiritual, emocional daquele lugar foi oprimindo toda a sua casa. Tem casas que estão vivendo situações parecidas com a casa desse carcereiro. Pastor, eu não moro perto de nenhuma cadeia, graças a Deus. Não moro perto do cemitério. Tem gente que morre de medo de morar perto do cemitério. O cemitério é o lugar mais sossegado que tem. Não tem vizinho para te incomodar, nada. Parece, pastor, que a minha família está vivendo uma realidade que não muda. Minha casa virou um cárcere. As pessoas que moram lá acham que não tem vida além do cativeiro. A casa daquele homem estava presa. Não sabemos quais eram as implicações de tal prisão espiritual na vida familiar do carcereiro. Mas fica claro no texto que eles estavam precisando de salvação. Não era a profissão que o prendia. A profissão estava colocando ele num lugar sugestivo, e onde o inimigo aproveitou para oprimir e para transformar a realidade existencial daquela família num lugar horrível. Mas Deus é tremendo, irmãos. Permitiu que naquela noite 2 homens de Deus fossem presos naquela cadeia. Deus permitiu que 2 homens que serviam a Ele por circunstâncias adversas entrassem naquela cadeia. Que 2 homens pudessem dizer para aquele homem: não te faça nenhum mal. Porque tem muita gente que está fazendo mal para si mesmo. Para pensar se você às vezes não está fazendo mal para você mesmo. E tem muita gente aqui que com as suas atitudes e omissões estão fazendo mal para a sua família. Estão ferindo as pessoas que mais amam. Estão transformando o ambiente da sua casa num lugar difícil de se conviver. Para pensar que tem muita gente aqui que está se matando, se destruindo, se ferindo, mas hoje podem ouvir a voz que diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Naquele dia, aquele lugar que era uma casa-prisão virou casa de Deus. É assim que Deus quer fazer. Virou casa-igreja. E ali houve salvação, porque nós cremos que toda casa onde tem o servo de Deus, a igreja está ali. Houve até batismo naquela noite, meus irmãos. Nós que estamos falando tanto de batismo,
Aquele carcereiro entregou a vida dele para Jesus, mudou tanto de vida, toda a família dele se converteu. E Paulo disse assim: hoje mesmo nós vamos batizar todo mundo. Já sai transformado, preparado. A família do carcereiro foi salva para mostrar para mim e para você que o plano de Deus para as nossas vidas sempre vai implicar a nossa família. Deus não tem um plano para mim que não envolva a minha família. Você está entendendo? Deus não tem um plano para você que não envolva a sua casa. Deus não tem uma história para construir comigo que não seja o plano para a minha casa. Ele muda pessoas e Ele muda famílias inteiras. E às vezes você vai ser o ponto de entrada para que a sua casa seja totalmente transformada. Terceiro ponto, irmãos: a transformação começa com fé e confiança em Jesus. A transformação começa. Quando que essa transformação começa, pastor? Você está falando de mudar de vida, mudar de família. Eu quero isso. Como é que eu vivo isso? Vou te dar uma resposta, a resposta é simples. Quando você começa a ter fé e quando você começa a ter confiança em Jesus Cristo. O carcereiro perguntou: o que preciso fazer para ser salvo? Olha a pergunta dele. Imaginou se alguém fizesse essa pergunta para mim? Para você? Diz uma coisa: o que eu preciso fazer para ser salvo? Se fosse um pastor, já dava logo um tratado teológico. Porque a soteriologia, já ouviu falar? Na soteriologia é o estudo da salvação. O que acontece primeiro? É a regeneração, é a justificação, ou é a santificação, ou é a conversão? Os teólogos estão debatendo até hoje e até agora ninguém descobriu. Não é um tratado teológico que ele recebe. Não é uma lista de regras. Olha, para você ser salvo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que vir para a igreja, você tem que ser batizado. É isso que Paulo falou para ele. Meus irmãos, o evangelho é simples. A salvação é de acesso livre e puro. A resposta é: sabe o que você precisa fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Você tem que crer no Senhor Jesus. Essa é a porta de entrada, é a porta que todo mundo tem que passar para ser salvo, é a porta da mudança. É você entrar nessa porta de crer, de ter fé e confiança em Jesus Cristo. Não é fé pela fé, irmãos, que tem muita gente falando de fé aí no mundo hoje. Tem gente que tem fé no lenço, tem gente que tem fé num pedaço de pão, tem gente que tem fé numa pirâmide, tem gente que tem fé em imagem de escultura. Então não é a fé que salva, é a fé na pessoa certa, é a fé em Jesus Cristo, naquele que pode melhorar a sua casa, naquele que pode transformar a sua vida, naquele que quebra as grades de cadeias e liberta os cativos da sua família, naquele que tem todo o poder no céu e na terra, no Senhor da história, Jesus Cristo nosso Senhor. Creia sinceramente em Jesus Cristo e faça da vida dele a porta de salvação para mudar a sua vida e para mudar as pessoas da sua família. Quarto, receba Jesus como o Senhor da sua vida e da sua família. Creia, irmão, no Senhor Jesus e receba Jesus como o Senhor da sua vida. Foi então que o cárcere do coração daquele homem foi quebrado. E através da vida do carcereiro, o cárcere da família também foi quebrado. Pois é na sua família que vão começar primeiramente a ver a sua mudança. Se você recebeu de fato Jesus na sua vida começa a mudar.
E a sua família vai checar isso facilmente. Você tem vivido essa transformação dentro da sua casa? Ou você tem sido um crente só aqui dentro da igreja? Como é que está a sua casa? Um dia um menino abraçou o pastor no final do culto e disse: pastor, posso te pedir uma coisa? Ele disse: pode, filho. Será que dava para o senhor arrumar um lugar aqui na igreja para eu morar com a minha família? O pastor disse: mas por quê que você quer vir morar aqui na igreja? Ele disse assim: porque papai aqui na igreja é tão bonzinho. Papai aqui na igreja é outra pessoa. Eu queria tanto que o papai aqui da igreja fosse o mesmo papai da minha casa. Mas quando chega lá ele se transforma. Quando chega lá ele não vive nada daquilo que ele prega. Quando chega lá ele não vive nada daquilo que ele diz que vive. Ele só é um crente da porta da igreja para dentro. Dentro de casa não está fazendo a diferença. Deus quer transformar essas realidades aqui nessa noite. Creia no Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, como o senhorio da sua vida e da sua casa, e leve o libertador para a sua casa. Viver em família é sempre tenso, é difícil. A vida é ao vivo, irmãos. Mas quando essa mudança começa a chegar, coisas maravilhosas começam a acontecer. Primeiro dentro de você, depois dentro da sua casa. O carcereiro levou Paulo e Silas para sua família. Ele colocou Paulo e Silas em contato com seus filhos, com a sua esposa. Ele juntou a sua família e disse assim: olha, eu tomei uma decisão que mudou a minha vida. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, e eu trouxe esses homens aqui para falar desse evangelho para vocês, porque o meu maior desejo é ver vocês também salvos. Ele foi sábio, ele foi inteligente. Tem muitas pessoas que não abrem a sua casa para os homens e as mulheres de Deus entrar. Oh, irmão, eu sou tão agradecido a Deus, porque a minha casa sempre foi ponto de parada de pastor. Pastor sempre comeu na minha casa, sempre se hospedou na minha casa. E eu sempre tive contato com esses homens de Deus. E talvez Deus começou a trabalhar no meu coração a partir do momento que a minha mãe entendeu. E meu pai não era cristão, ele converteu depois. Mas ela sempre me levou para a igreja, ela sempre me colocou em contato com as pessoas que podiam me abençoar. Será que você está fazendo isso com a sua família? Será que você está fazendo isso com seus filhos? Você foi criado na escola dominical, e por causa disso sua vida mudou, mas você hoje não traz seus filhos para a escola dominical. Que tipo de responsabilidade é essa que nós estamos vivendo, irmãos? Depois você vai chorar aquilo que você não está plantando hoje. É igual a questão das vacinas. A sociedade médica está abismada, porque o número de pessoas que vacinam seus filhos estão caindo no Brasil. Gente que foi livre da poliomielite, do sarampo, porque os seus pais levaram para vacinar, não estão levando os seus filhos para vacinar, são irresponsáveis. Que é isso? Que sociedade é essa que nós estamos vivendo, irmãos? E a mesma coisa é a fé. Seu pai te criou na fé, você está criando seus filhos na fé? Para pensar, o que você está fazendo com a sua família? O homem foi sábio, e a partir dessa ação extremamente relevante de Paulo e Silas, o carcereiro teve a sua casa transformada, porque a nossa casa é o nosso primeiro campo missionário. Põe a sua família em contato com as coisas do Senhor, tem um testemunho de transformação. Não é apenas uma religião, é mudança radical de vida, o cristianismo. Você precisa ter sabedoria para apresentar a Deus o evangelho dentro da sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou construir uma história diferente. Minha família talvez não foi uma família estruturada, mas a minha família que eu estou construindo, minha família do passado, mas a minha família que eu estou construindo do presente, para o futuro, vai ser uma família diferente. Amém, irmãos? Você vai viver uma nova realidade a partir do momento que você receber Jesus Cristo no seu coração como Senhor da sua vida e você levar isso para dentro da sua casa. Deus transforma famílias. Fica de pé no seu lugar. Queria orar
fazer um primeiro apelo aqui nessa noite. Queria orar pela sua vida. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de mudança de realidade em famílias. Hoje é dia de conversão aqui no nosso meio. Tem oração e tem adoração aqui nesse lugar. E onde há oração e adoração, Deus traz o céu para a terra. Cadeias se quebram. Talvez tenham pessoas aqui que precisam voltar para a igreja, tomar essa decisão. Eu vou me restaurar, eu vou pedir minha restauração, eu vou me quebrantar, eu vou me decidir pelo batismo, eu vou depositar minha fé e a minha confiança em Jesus. E hoje eu estou recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Feche seus olhos um minuto, põe a mão sobre o seu coração, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro minha fé e minha confiança em Ti. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha casa. Tu és aquele que vai transformar a minha vida. Tu és aquele que vai transformar a minha família. Eu Te recebo como Senhor e Salvador, não só para mim, mas pela fé, também para a minha família. No Teu nome que eu oro. Amém. Continue com seus olhos fechados. Tem alguém aqui nessa noite, meus irmãos, que talvez pela primeira vez fez essa oração, entregou sua vida para Jesus, entendeu que precisa ser diferente e hoje está dando um passo que vai transformar a sua vida e a sua família. Se é você, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto. Hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus. Eu quero receber Jesus como o Senhor da minha vida e como o Senhor da minha casa. Tem alguém aqui nessa noite? Eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver. Eu entrego a minha vida. Eu decido mudar. Alguém aqui precisa tomar essa decisão hoje? Talvez a decisão que você precisa tomar, irmão, é de voltar para a igreja. Você já foi membro da igreja, você já participou da comunhão, mas hoje alguma coisa te desviou, te afastou, te esfriou. Mas nessa noite você está decidindo voltar. Tem alguém aqui, irmão? Levante sua mão bem alto. Ali no meio, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Hoje eu quero voltar. Eu preciso dessa restauração na minha vida. Eu preciso levar isso para minha família. Eu preciso ver essa diferença. Tem mais alguém? Se tiver, levante a sua mão bem alto. Queria chamar os nossos líderes aqui na frente. Tem mais alguém nessa noite? Talvez você precisa hoje, meu irmão, tomar uma decisão de batizar, se tornar membro da igreja. Você ainda não tomou essa decisão, não expressou isso publicamente, mas hoje você tem sentido de Deus esse chamado na sua vida. Se é você, levante sua mão bem alto. Tem alguém? Ali, Mateus, Deus abençoe. Tem mais alguém aqui, irmãos? Quem levantou sua mão, fique com a mão levantada. Enquanto nós cantarmos um pedaço desse cântico, queria que alguém fosse lá, trouxesse essas pessoas aqui, orassem por elas. Se você não levantou a mão, mas quer vir à frente, você tem vergonha, não sei. É a oportunidade de você vir e buscar o Senhor na sua vida. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face.
ainda temos 2 pontos nessa mensagem, porque cremos que Deus quer fazer ainda coisas maravilhosas na sua família. Continue ligado em oração e nessa expectativa. Aleluia! Ainda tem mais de Deus para nós nessa noite. Continuamos na prisão, no cárcere em Filipos. Paulo e Silas, depois de apanharem muito, machucados, são jogados naquele lugar escuro, tem seus pés e suas mãos amarrados. Mas esses 2 homens, eles nos deixam algumas lições preciosas também nessa noite. Até agora o nosso foco foi o carcereiro. Agora nós vamos focar naquilo que Paulo e Silas têm para deixar para nós. E a primeira lição que Paulo e Silas nos deixam nessa noite é que a oração e a adoração nas noites sombrias da vida fazem as portas se abrirem. Meu querido, não importa a circunstância, não importa o lugar que você esteja. Essa história nos ensina que é possível buscar a Deus mesmo em meio às maiores dificuldades da nossa vida. Todas as circunstâncias eram adversas para Paulo e Silas. Nós já falamos nessa noite de como que é um ambiente de um cárcere. Um lugar escuro, um lugar sujo, um lugar de desespero, um lugar de dor. Você consegue imaginar como é um cárcere? Você consegue imaginar os barulhos de uma prisão à noite? A Bíblia nos diz que por volta de meia-noite algo começou a acontecer. E naquele lugar, que inevitavelmente só se escuta gemido, dor, desespero, palavras de maldição, murmuração, naquele dia, extraordinariamente, o barulho que se ouve naquele lugar é barulho de oração, é barulho de adoração, porque aqueles 2 homens de Deus, eles não foram colocados naquele lugar por acaso. Existia um propósito para eles estarem ali. Você está passando por algum momento de dor, você está passando por algum momento de tribulação, foi talvez Deus que te colocou aí. Exatamente para você fazer como Paulo e Silas. Não murmure. Não amaldiçoe. Ah, Alessandra, mas está doendo. Me machucaram. Eu estou ferido. Escolha adorar. Não importa a situação que o adorador esteja. Não importa o lugar que o adorador esteja. Se a adoração e a oração são feitas em espírito e em verdade, ela vai chegar até o céu. E quando ela bate no trono da graça, sabe o que acontece? O que aconteceu naquela prisão por volta de meia-noite. Um terremoto começa a acontecer. Você crê? Você crê que a sua oração pode tocar o céu nessa noite? E lá do céu, Deus pode fazer um terremoto espiritual acontecer aqui neste lugar. O mesmo Deus que estava no cárcere em Filipos está na tapera nessa noite. Ele quer ouvir a nossa oração. Ele quer ouvir a nossa adoração nessa noite. E onde há louvor sincero, onde há coração quebrantado, não há cadeia que fique fechada. Não há prisão que é capaz de vencer aquilo que Deus quer fazer neste lugar, nessa noite. Não pragueje, não murmure, não fique amaldiçoando. Faça como Paulo e Silas. Ore. Quando você ora, você está atraindo o poder do céu para você. Atraia poder, atrai o poder do céu. Toque o céu com a sua oração. Adore, cante louvores a Deus. Adore, adore, se levante para adorar. Porque estruturas
vão sendo abaladas à medida que o adorador abre a sua boca com seu coração quebrantado diante do Senhor. Faça como Paulo e Silas. Ore e adore. E espere a ação milagrosa do Senhor acontecer. Você crê? Você crê que a sua oração e que a sua adoração pode gerar um terremoto na vida de alguém? Você crê que a sua oração e a sua adoração pode gerar um terremoto na família de alguém? Vocês já imaginaram, gente? Que loucura! Abalos sísmicos acontecendo por toda a Tapera, à medida que essa igreja começar a orar e se colocar diante do Senhor. Eu quero ser agente de terremoto na vida de alguém. Eu quero ser usada por Deus para provocar um terremoto, um verdadeiro terremoto na família de alguém. Precisamos aprender com Paulo e Silas o que é sacrifício de louvor. Você sabe o que é sacrifício de louvor? É exatamente o que eles fizeram naquela noite. Humanamente olhando, Paulo e Silas não tinham motivo nenhum para orar, nem para adorar. Se a gente for olhar para a história, eles foram colocados ali, naquele lugar. Era a segunda viagem missionária de Paulo. E já foi falado aqui, mas vale ressaltar que eles passaram por Filipos e eles causaram um verdadeiro rebuliço naquele lugar. E aquilo começou a incomodar as autoridades daquele lugar, a tal ponto deles ser levados àquela prisão, deles serem açoitados. Mas Paulo e Silas, eles enxergavam além das circunstâncias. Isso é sacrifício de louvor. É a expressão de gratidão e confiança, mesmo quando todas as circunstâncias nos são desfavoráveis. Você já experimentou louvar em meio à dor? Você já experimentou cantar em meio ao seu choro? Você já experimentou depender unicamente do Senhor quando você não consegue enxergar a luz no fim do túnel? São nas noites mais sombrias, quando a gente sente Deus tão distante de nós, que nós devemos tirar dos nossos lábios o mais perfeito louvor ao nosso Deus, a melhor oração do nosso coração, crendo que no tempo certo a visitação de Deus nos alcançará. Você crê nisso? Aleluia! Deus é maravilhoso. Outra lição que Paulo e Silas nos ensinam é que nós devemos entender que o nosso chamado é para transformar famílias inteiras. Paulo e Silas estavam em Filipos e foram usados por Deus para impactar aquela cidade, transformar vidas, transformar famílias, mas ainda faltava uma pessoa. Ainda faltava o carcereiro. Deus tinha um plano, e o carcereiro ele não podia passar batido nos planos de Deus. Então Paulo e Silas é levado àquela prisão. E a história continua dizendo que as autoridades mandaram soltar Paulo e Silas logo no dia seguinte. E recomendaram que eles saíssem da cidade. Mas e o carcereiro? Ele continuou em Filipos. E certamente ele continuou sendo carcereiro. Ele continuou o seu trabalho ali naquele lugar. Mas apesar de trabalhar e morar num cárcere, agora aquele homem é livre. E não só ele é livre, mas toda a sua casa foi liberta. Porque o poder de Deus é libertador. Porque quando Ele quer libertar, Ele faz um terremoto acontecer na vida das pessoas. E aquela casa cárcere, o carcereiro não sabia mais o que era casa, o que era local de trabalho. Tamanha era a proximidade daquele lugar. A casa cárcere não era mais um cárcere,
Não existia mais um cárcere no lar daquele homem. Aquela casa agora não é mais extensão da prisão. Aquela casa agora é extensão do céu na terra. Porque o poder libertador do Senhor tinha entrado ali naquele lugar. Você entende isso? Não era só para o carcereiro, era para a família dele inteira. Talvez Paulo e Silas nem soubessem da existência daquela família, mas Deus sabia. E uma família inteira foi salva nessa circunstância tão difícil, criada por Deus para Paulo e Silas. Queridos, nós precisamos nos doar como igreja, nós precisamos nos doar como célula, nós precisamos estar dispostos a ser levados por Deus aonde quer que Ele queira nos levar. Você está disposto? Pode ser uma prisão, pode ser um cárcere, mas com certeza, para qualquer lugar onde Deus nos levar, Ele tem um propósito muito maior para a nossa vida. Nós precisamos orar para que Deus crie circunstâncias novas, para que Deus crie momentos novos, estratégias novas, para levar famílias inteiras para se converterem, serem transformadas, e é através de mim e através de você que isso vai acontecer. Nós precisamos crer que Deus vai abalar as estruturas desse bairro, que Deus vai abalar as estruturas dessa cidade, que Deus vai abalar as estruturas dessa nação, porque essa nação pertence ao Senhor Jesus, e nós precisamos, como igreja do Senhor, declarar isso em alto e bom som. A nossa nação não pertence a Michel Temer. A nossa nação não pertence aos governantes corruptos que não põem sua confiança no Senhor. A nossa nação pertence a Jesus Cristo, e Ele confiou essa nação a nós. Pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que foram separadas para pagar um preço para orar por essa nação. Amém? Você crê? Nós precisamos ser crentes, mas aqueles crentes substância, bem alimentados. Sabe para quê? Para não temer nenhum mal, para não ter medo de nada que venha contra nós, porque o dia da adversidade chega. Chegou para Paulo e Silas lá em Filipos, e eles foram levados para a prisão. Chega para mim, chega para você. Mas nós não podemos temer a nada que possam tramar contra nós. Não podemos temer a nada que as pessoas digam ou possam dizer a nosso respeito. Nós precisamos estar dispostos a entregar a nossa vida para completar a obra de Deus aqui nessa terra. Você crê que você pode ser usado por Deus para uma obra grandiosa aqui nesse lugar? Você crê que você pode ser usado por Deus para impactar a vida do seu vizinho, que talvez nem te cumprimenta, que você nem sabe quantas pessoas moram na casa dele? Você crê? Eu creio que Deus pode fazer coisas grandiosas através da minha vida. Nossa oração é que casas sejam salvas. Precisamos orar e clamar para que o terremoto divino não pare aqui dentro dessas 4 paredes, não pare em uma pessoa só, mas que esse terremoto se estenda até nós, e aonde a gente tocar, para quem a gente olhar, as estruturas da vida dessa pessoa possam ser abaladas pelo poder sobrenatural do nome de Jesus, aquele que é todo poderoso, aquele que pode todas as coisas. Nós temos visto tantas coisas acontecer aqui nesse lugar. Deus tem sido tão bom, Deus tem sido tão generoso conosco, mas nós cremos que ainda há muito mais para fazer. Eu creio, como igreja do Senhor, que muitos ainda serão alcançados pela graça do Senhor aqui nesse lugar. Eu consigo orar por pessoas que eu nem conheço, pessoas que eu nunca vi,
mas só de ouvir falar, o Senhor já move no meu coração uma compaixão tão grandiosa, que eu não consigo olhar para a minha dor, eu não posso olhar para a minha dor, eu não posso olhar para as feridas que causaram em mim, mas eu tenho que olhar para o Senhor, e como Paulo e Silas, eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que adorar, crendo que ainda há muito mais para o Senhor fazer nesse lugar. Essa igreja tem orado por tantas famílias. Hoje mesmo na escola dominical nós comentávamos de como tantas pessoas aqui têm testemunhado de terem sido incomodadas pelo Senhor na madrugada para estar orando. E o nosso alvo principal tem sido tantas famílias, tantas pessoas apresentadas diante do trono de Deus, através das nossas orações. E quando nós fazemos isso, nós fazemos com uma enorme expectativa no nosso coração. A expectativa de Deus transformar casas cárceres em casas igrejas aqui nesse lugar. Casas onde antes existiam pessoas algemadas pelo pecado, agora sendo pessoas transformadas, lavadas e remidas pelo sangue daquele que é todo poderoso e que pode trazer libertação a tantas famílias aqui nesse lugar. Eu quero ser usado, eu quero que a minha oração toque o céu, e eu quero que essa oração volte com poder transformador na vida dessas pessoas. Amém? O nosso segundo apelo nessa noite é para pessoas que estão vivendo noites sombrias na sua vida. Talvez você está passando por um momento mais difícil da sua história. Talvez você está enfrentando grandes lutas. Mas Deus quer extrair da sua vida, nesse momento, o melhor de você. Hoje, você está decidindo orar e louvar a Deus, mesmo nas noites mais escuras. Hoje você está decidindo agradecer pela bênção que você ainda não recebeu, mas que você tem a expectativa e esperança que vai receber em nome de Jesus. Agradeça, porque o poder da gratidão move o céu na terra. Louve, adore, mesmo diante das situações adversas. Deus quer levantar você como um verdadeiro adorador. Não importa onde o adorador está, se numa prisão, se num hospital, em qualquer lugar, o céu está aberto para nós. E quando nós abrimos o nosso coração e nós abrimos a nossa boca, Deus visita as UTIs, Deus visita os hospitais, Deus visita as cadeias, Deus visita as pessoas, Deus visita a sua família, onde ela está nessa hora. Hoje eu decido parar de reclamar e adorar o Senhor. Hoje eu decido parar de criticar e eu quero adorar. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas eu tomei uma decisão agora. Eu vou louvar a Deus, eu vou adorar a Deus, não importa a circunstância que eu esteja vivendo. E hoje, irmãos, Deus quer que cada um de nós aqui se consagre, se coloque nas suas mãos, para que através da sua vida, outras vidas sejam transformadas. Onde estão aqueles que vão se colocar na presença de Deus e nas mãos de Deus? Eu sou imperfeito, eu sou pequeno, eu sou pecador. Deus não está perguntando nada disso. Ele um dia disse a Moisés: se coloca nas minhas mãos, se coloca nas minhas mãos, cuida das minhas coisas, que eu cuido da sua vida. Aonde estão aqueles que decidem hoje cuidar das coisas de Deus, se entregar à obra de Deus, assumir a obra de Deus aqui neste lugar? Você pode ser até pequeno, você pode até ser uma pessoa que ninguém dá nada por você, mas você vai se colocar nas mãos de Deus.
E o Deus grande, o Deus poderoso, fará grandes obras através da sua vida.